Fala galera, boa noite. Boa noite aí. Quem for entrando aí, vai acenando aí pra mim. Eu sou um enrolado digital, né? E embora as coisas sejam muito fáceis hoje, né? Para qualquer analfabeto utilizar a internet, eu confesso que sou um camarada muito limitado e avisei aqui vocês que abri uma live lá no YouTube e fui lá abrir a live, me enrolei tudo, porque é uma bolinha pequenininha, difícil de você se comunicar. Aqui é uma tela onde eu estou mais acostumado. Acabei me enrolando lá, aí fiz a live lá, estou migrando para cá, né? Sei que tá tarde, são o quê? 11h30 da noite? Pois é, 11h30. Mas estou aqui numa sexta-feira tranquila em casa. Estava estudando agora novos temas. Estava falando aqui sobre clenbuterol, estava lendo sobre clenbuterol. Estou pensando em fazer um vídeo sobre clenbuterol. E outros assuntos aqui também, né? Mas aí resolvi me comunicar aqui com vocês. Aí iria fazer um vídeo, uma live lá no YouTube, mas acabei me enrolando lá, comecei e migrei para cá. Como é que vocês foram de carnaval? Viajaram? Pessoal aqui da região do Rio de Janeiro. Quem viaja aqui, na minha opinião, é muito corajoso, porque ir para a região dos lagos, pegar aí trânsito para ir, trânsito para voltar, né? A região dos lagos está muito sobrecarregada, né? Cabo Frio, Búzios, Rio das Ostras, né? Eu, na minha adolescência, ia muito para Rio das Ostras e hoje, né, já não tenho tanta disposição, porque é muita apurrinhação, né? Estrada, dor de cabeça, você às vezes vai para um lugar para relaxar, acaba se estressando mais do que relaxando. Mas vamos lendo aqui os comentários. Ricardo Assis Chagas Físio. Se for possível, me tira uma dúvida. Tem como ganhar massa muscular fazendo um programa de academia, fazendo 3 séries de 15, ou é melhor fazer série indo até a falha? Olha, meu amigo, musculação é algo muito empírico. Empírico quer dizer o quê? Experimental, né? E principalmente se você for novato, a tendência é você responder bem a qualquer estímulo que você faça. Independente de serem 3 séries de 15, 4 séries de 10, 4 de 8, ou treinar até a falha, né? Principalmente para atletas avançados, tá? Eu sempre treinei muito até a falha, né? Quem sou eu para dar exemplo, né? Não sou nenhum atleta profissional nem nada, sou um praticante de musculação, mas eu sempre treinei muito até a falha, porque achava que a gente ouve isso, né? A gente é influenciado por filmes aí, tipo Rocky Balboa, né? O cara treina até o músculo parar, joga tronco de árvore no abdômen, faz essas loucuras. Então a gente pensa que aí você cisma com fisiculturismo, com construir massa muscular, e você começa a achar que tem que treinar sempre até a falha, que tem que treinar até o músculo parar, né? Então, assim, não há nada natural na vida, na existência da vida na Terra, de você treinar até a falha, né? Você imagina, vocês conhecem algum animal na natureza que faça uma força absurda até arrebentar, até parar o músculo dele? Não, né? E nós vamos à academia aí todos os dias, apoiamos nosso braço lá e estamos fazendo um exercício contrariando a nossa dor, a nossa limitação, até aquele músculo parar. Então não é nada de natural nesse processo. Isso é um processo que tem o seu grau potencial lesivo, sim, né? E você treinar, na minha opinião, treinar sempre até a falha é ruim. E isso quem vos fala é um camarada que treinou muito a vida inteira até a falha. E quando você está indo para uma academia de musculação, querendo esculpir o seu corpo,
é uma questão totalmente diferente. Não que seja algo gostosinho que você tem que fazer. Aí começou a doer, vou parar. Desculpa o termo, mas estando ali, cara, você vai ter que se fuder. Você vai ter que se ferrar. Não tem jeito. Você não vai para academia de musculação para sentir prazer. Você vai lá para se fuder. E com isso, cara, você tem que ter toda uma progressão de carga, você tem que ter toda uma programação do seu treino. Não adianta ir lá e treinar sempre até a falha. Isso é lesivo, o seu organismo não vai se adaptar, você não vai regenerar, né? O Lee Haney, ele falava uma frase assim: você está aqui para estimular, não para aniquilar, né? Então, é interessante você treinar até a falha? Sim, em alguns momentos, mas não sempre, tá? E principalmente se você é novato, Ricardo, você vai responder bem a qualquer estímulo de treino. O importante é você ter regularidade daquilo que você está fazendo, desenvolver gosto por aquilo que você está fazendo. Entenda, você não está ali para sentir prazer, né? Você está ali para se desafiar, para em alguns momentos ir até a falha, sim, mas isso deve ser bem programado. Se você tiver uma pessoa que te acompanhe com experiência, pode ter certeza que o resultado, a velocidade, a distância para você ter tempo para você conseguir esses resultados vai ser muito mais curto. Em relação ao curso, pessoal, eu ainda não terminei o curso, tinha prometido para agora meados desse mês de fevereiro, e como houve algumas limitações técnicas, porque eu quero exibir exames laboratoriais, comentar esses exames laboratoriais pontualmente, cada item, comentar o que a referência laboratorial diz e o que eu acho de fato. Eu preciso de dispositivo para fazer isso, seja uma filmagem da própria tela, ou como eu estava pretendendo fazer, colocar a câmera fixa por cima e comentar com um tablet aberto embaixo, e acabei me enrolando em relação a isso. O conteúdo é um conteúdo muito denso, muito pesado, no sentido de vai ter polêmica, vai ter gente criticando, né? Obviamente, aquilo ali não é para que ninguém faça nada por conta própria, é apenas a opinião de um ser humano, que por acaso é médico. Não é uma orientação médica, não é para você fazer aquilo ali por conta própria e foda-se, mas é uma opinião de alguém que está nesse meio há algum tempo, alguém que faz uso de esteroide anabolizante, alguém que tem um estudo sim em relação a isso, né? Infelizmente hoje nas faculdades de medicina a gente não aprende nada sobre o uso de testosterona, o uso de esteroides anabolizantes. Vide aí o grande número de pessoas que vão num médico, vão em outro, e são taxados de usuários de drogas ou recebem comentários do tipo: se você usar isso aqui você vai infartar, você vai morrer. Então é um conhecimento nobre, na minha opinião, porque vem de uma pessoa que faz isso nela mesma, né? Então eu não vou fazer algo em mim que é sabidamente lesivo, né? É lógico que tem maluco para tudo nesse mundo, mas tudo começou quando eu comecei a fazer uso de esteroide anabolizante e vi que ninguém poderia me ajudar em relação a isso. Se eu não estudasse, se eu não fosse buscar na literatura conhecimento sobre isso, eu falei, bom, eu vou acabar me prejudicando, né? Então eu preciso estudar, eu preciso saber o que eu estou fazendo para poder ter segurança naquilo que eu estou fazendo, né? Então a previsão do curso, respondendo, não tem uma previsão, mas quando sair vai ser um material muito interessante, sobretudo para médicos, porque conhecimento é aquilo, né? Hoje você não é da área médica, mas você quer comprar um livro sobre anatomia. Você pode comprar, tá? O livro está disponível. Se você vai saber interpretar aquele livro, estudar aquele livro, são outros 500. O meu objetivo com esses vídeos é que qualquer pessoa que tenha um ensino médio completo, que tenha tido acesso à biologia do ensino médio, consiga entender esses vídeos, né? Mas, ao mesmo tempo, é um conhecimento mais específico, onde eu vou analisar exames laboratoriais, vou falar de parâmetros laboratoriais que eu acho que a gente deve ficar limitado às referências laboratoriais, ao passo de que outros parâmetros laboratoriais, como vocês já estão aqui cansados de ver, outro dia fiz uma postagem até um pouco agressiva,
onde eu peguei um exame de testosterona total, onde ele considerava normal até 1.500 e pouco de testosterona total. E se vocês já repararam aí, muitos exames só consideram normal até 700, até 800, e esse aí considerava normal até 1.500 e pouco. Então, quem que está certo, né? Então, a gente não tem que ficar muito refém de algumas referências laboratoriais, ao passo que outras referências laboratoriais a gente tem que ficar refém, sim. Por exemplo, uma proteína C reativa, por exemplo, um triglicerídeo, né? Ao passo que outros parâmetros laboratoriais, como CPK, aldolase, são enzimas que podem estar alteradas e não querem indicar dano, lesão celular prejudicial para a sua saúde no praticante de musculação. Então, eu vou estar abordando isso também nos exames, nas videoaulas, tá? Vai ser um material muito bom. Eu, certamente, né, não estou querendo fazer propaganda de mim mesmo, mas eu acho que se você gosta desse meio, é um negócio muito interessante. Cara, eu tô com um pigarro maldito, uma cefaleia, uma sinusite. E toda hora eu tô com esse pigarro maldito que eu tenho certeza que vão falar que é trembolona. Mas não é. Eu tenho um frasco aqui, que foi o primeiro frasco que eu fiz uso, tá guardado, tá? Não sou autorizado a usar mais isso. Mas eu sei que de tanto que eu já falei, que meu filho foi feito à base de trembolona, o pessoal vê o filho da puta tossindo aqui e já fala que é trembolona. Não é, tá? Janete, 2085, como resolver a queda de cabelo? Bom, vamos lá. Eu tenho as minhas entradas, tenho as minhas falhas, né? Se eu tivesse a solução absoluta para queda de cabelo, né, eu estava milionário, eu não estava nem aqui, né? Talvez eu tivesse aqui sim, porque isso é um negócio muito prazeroso, eu gosto dessa interação. Mas, sem dúvida, né, existe muito pouca divulgação sobre o que você pode fazer em relação à queda de cabelo. E eu tive alguns benefícios, sim, não resolvi a minha questão. Meu problema maior de queda de cabelo é aqui na região occipital. Meu pai é calvo, meus avós, paterno e materno, são calvos, meus tios paternos são calvos. Provavelmente eu vou ficar calvo, talvez sim, talvez não. A testosterona não vai te dar nada que não esteja programado no seu DNA, tá? Ah, eu fiquei calvo por causa da testosterona. Se você ficou calvo aos 35, provavelmente você iria ficar calvo, provavelmente um pouco mais tarde, aos 45, 55. Ela só acelerou o processo. Agora, dizer que ela causou a calvície, não dá pra gente dizer isso. O que a gente sabe aí sobre, vamos botar assim, o grande responsável no meio médico, que a gente fala, responsável pela calvície, é o DHT. Mas se fosse unicamente o DHT, a gente já tem droga suficiente para zerar esse DHT e a gente não curou a calvície das pessoas. Então, o DHT tem um papel importante, sim, eu tenho certeza disso, mas ele não é o único causador desse problema. Por isso que ele ajuda bastante pessoas, mas ele não resolve o problema de muitas pessoas, tá? Então, eu vou falar sobre isso, vou falar da parte histórica, sobre queda de cabelo, como que Hipócrates já tinha, né, uma noção sobre a influência do testículo na queda de cabelo, né? Um conhecimento muito rudimentar, né? Ainda não sabia o que era hormônio, o que era receptor, mas era um grande observador, né? O considerado aí o pai da medicina, soube observar, né? Na medicina, na vida, é bom a gente saber observar as coisas, e ele soube observar isso. Vou falar também sobre a família, uma família conhecida que castrava seus descendentes, que eram uma família pobre e que eles tinham talento na ópera, para fazer, né, os sons lá da ópera. E essa família, quando pegavam esses jovens que tinham potencial, eles, antes de entrar na puberdade, eram castrados, porque, como eles eram pobres, não teriam um potencial se eles não fossem bons
cantores de ópera, né? Agora está me fugindo a palavra, mas cantores de ópera. E aí essas pessoas, eles eram castrados. E o que acontecia com essas pessoas que eram castradas? Nunca ficavam calvas. Olha que interessante. Então, certamente o testículo tem uma influência nisso. Hoje, como nós temos aí muitas pessoas com distúrbio de gênero, né? Pessoas transgêneras, ou seja, vamos botar assim de forma clara para a maioria das pessoas aqui entenderem. Pessoas geneticamente homens, cromossomo XY, que não se identificam como homens, que procuram médicos para fazer terapias hormonais, terapias psiquiátricas, para modificar o seu corpo e se transformar em mulheres, né? Fenotipicamente, né? Genotipicamente é o que está lá na nossa célula, lá dentro, os cromossomos, isso não dá para mudar, mas fenotipicamente, né, a aparência externa, eles querem modificar, e fazem isso à base de cirurgias, de cirurgias cosméticas, né, implante, uso de hormônios, e a gente aprende bastante com esse público, porque muitas dessas pessoas, olha que interessante isso, por isso que eu falo que a medicina é um mundo, né, cara, e a gente está sempre aprendendo. Essas pessoas, algumas delas eram homens calvos, e esses homens, quando submetidos a uma hormonioterapia apropriada, reverteram a sua calvície. Então, olha que interessante, que aprendizado nós temos com essas pessoas que antes, né, não tinham um tratamento, não eram absorvidos pelo sistema de saúde e que agora são absorvidos, né? Então, enfim, não estou querendo simplificar nada, é uma questão complexa, são pacientes complexos, o conhecimento que a gente tem de medicina sobre essa modificação, né, nesses pacientes transgêneros é um conhecimento ainda rudimentar, mas, enfim, uma hora esse conhecimento vai se consolidar, né? Mais uma aqui perguntando sobre o curso. Ainda estou sem previsão, eu detesto trabalhar com prazos. Eu fui chamado aí para um congresso de medicina estética e eu estou vendo se eu vou para esse congresso. É um congresso fechado para médicos, é um congresso de medicina estética, mas eu iria lá falar sobre dor crônica e sarcopenia, atrofia, perda da massa muscular, e aonde os esteroides anabolizantes eles têm um papel decisivo nesse tipo de público, né? Sobretudo idosos. E eu estou estudando ainda se vou para esse congresso. E, enfim, então criam-se novas demandas. Meus atendimentos online estão muito elevados, graças a Deus. Atendimento presencial no consultório também. Então, hoje, graças a Deus aí, ao movimento da internet, eu tenho atendido pessoas da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, da Suíça, de Portugal. Então, tenho bastante paciente. Então, e é um negócio que eu gosto bastante. Eu acho que é uma consulta muito resolutiva. Quando você senta com um paciente esclarecido, que sabe botar um aparelho de pressão no braço, aferir sua pressão, tem um conhecimento basal sobre o que é saúde, a gente consegue sim fazer um bom atendimento, ainda que por Skype, e que tem as suas limitações. Então é um negócio que eu gosto muito de atender pessoas, me sinto enriquecido com isso. Cada paciente que eu sento, ouço uma história, é muito enriquecedor para mim, né? Sou de Buerarema, sul da Bahia, sou seu fã. Um abraço, meu amigo. Obrigado aí, cara. Gilson Parra, Priscila Finzeto, treinando e descansando. O curso sai em março. Cara, minha esposa tá até me cobrando bastante, né? E cara, eu todo santo dia eu leio, ou estudo, ou produzo alguma coisa relacionado a isso, né? Eu falo até que é o meu Tetris de banheiro, né? O meu celular. Porque aqui eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho acesso a tudo que eu preciso, já falei isso uma vez. Hoje, cara, o celular é uma máquina importante. Eu não assisto televisão, nada contra, mas não assisto televisão, não consigo ter interesse nenhum em televisão. Às vezes eu até não sei como ligar minha televisão aqui de casa para o meu filho assistir um desenho.
E por quê? Porque o celular, cara, você é a televisão que a gente pediu a Deus, porque você tem acesso exatamente àquele tipo de canal que você quer. Então, assim como vocês que vão no YouTube, botam lá na procura e assistem um vídeo meu, eu tenho canais que eu assisto, né? A maioria desses canais são canais americanos, não vou mentir para vocês. Nada contra os canais brasileiros, mas honestamente eu acredito que os americanos estão um passo à frente da gente, sim. E graças ao meu pai, que quando eu era jovem falou para mim: meu filho, você tem que aprender inglês. Inglês é a língua universal. Se você souber inglês, você pode ser jogado em qualquer canto do mundo, você vai saber se comunicar. Se você não souber inglês, você está lascado. Desde muito jovem ele falou isso para mim, eu aprendi inglês. Hoje o material todo que eu estudo é em inglês. Então não tem como negar, o conhecimento ele é consolidado na língua inglesa. Então eu assisto muitos canais, principalmente americanos. Vamos vendo aqui. Júlio Forte, tudo sob controle. Alisson Luiz, biólogo, o YouTube estava melhor, muita cabeça de vento. É o que eu falei, tenho muito carinho por todos os seguidores daqui do Instagram e do YouTube, mas tudo meu começou lá no YouTube, então eu tenho um carinho maior por aquele canal, por aquela rede social, que assim como eu, a gente senta ali, quando você quer ver um vídeo, né, no YouTube, sei lá, queda de cabelo, você bota lá, né? Vamos botar em inglês aí, reverse baldness, revertendo calvície. Aí você vai ver lá, tem vídeos longos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, né? Porque é um conhecimento onde o camarada senta para estudar. É diferente do Instagram, onde você está às vezes na fila de um lugar, tá rapidinho, passa ali e vê. É um conhecimento mais fast food, nada contra, né? Tem público para tudo. Mas eu confesso que o YouTube eu tenho um carinho um pouco maior, né? Que na verdade tem pessoas aqui que estão aqui, também estão no YouTube, enfim, não tem problema nenhum. Jorge Montiveiro, boa noite, opinião e dose de Deca on TRT. Vi seu vídeo no YouTube, saudações da Argentina. Um abraço aí, meu amigo. Olha, cara, né? Quem me conhece sabe o que eu acho sobre Deca on. Eu sou um grande fã de Deca sozinha, porém eu arrumei uma lesão usando Deca sozinho, né? E estou batalhando aí, tô até tendo um resultado relativamente bom, né? Quem me vê que eu não perdi muita massa magra, estou conseguindo manter os meus treinos, não estou afastado de treino, mas eu tive uma ruptura parcial do tendão do tríceps usando Deca sozinha, porque Deca sozinha, embora na literatura diga que 20% é aromatizável, e o meu estradiol chegou a um nível de 9 picogramas por ml, e foi quando eu arrumei a minha ruptura parcial no tríceps. Então, por ironia do destino, foi como se eu estivesse usando um inibidor de aromatase, que eu sou totalmente contra, jogou meu estradiol lá para baixo. Jogando meu estradiol lá para baixo, uma ruptura muscular fica muito mais fácil de acontecer, e foi o que aconteceu comigo. Estou aí batalhando já há quase 6 meses, se eu não me engano, né? Tive bons resultados, fiz aplicações de plasma rico em plaquetas, né? Para quem não sabe, essa maquininha aqui atrás é uma centrífuga, e você colhe o seu sangue, faz um centrifugado desse sangue em tubos de ensaio, e esses tubos de ensaio você vai pegar a parte plasmática, a parte líquida, né, a parte superior do sobrenadante do seu sangue, e vai injetar nos pontos de lesão, né? Então a minha esposa fez isso, a minha ruptura foi aqui próxima da inserção distal do tríceps, e vocês veem, meu cotovelo ainda é um pouco inchado, né? E eu apoio em almofada para diminuir o grau de inflamação. Hoje não uso remédio nenhum, não uso anti-inflamatório, não uso opioide, não uso nenhum tipo de analgésico. Não tenho muita dor, são raros os treinos que eu tenho dor, os treinos estão cada vez menos doloridos, mas diminui carga em tudo,
As aplicações de plasma rico em plaquetas me fizeram engrossar o meu tendão. Então fiz uma nova imagem, a fibrose, o grau de fibrose foi maior. E um tendão que estava prestes a romper melhorou, engrossou a sua espessura e diminuiu as chances aí de uma ruptura, né? Então, Deca sozinha, o que eu posso te dizer, né? Já fiz uso aí de 1 grama semanal, já fiz uso de 500 miligramas semanal. Na minha opinião, de 500 miligramas para 1 grama semanal, eu não vi tanta diferença. Então, para mim, 500 miligramas é uma dose mais do que satisfatória para uma pessoa avançada. 200 miligramas pode ser suficiente e você não precisar de mais nada. Mas é importante que você fique de olho no nível de estradiol. Se esse estradiol começar a baixar, se você estiver usando realmente Deca legítima, o seu estradiol ele vai baixar. E se ele baixar, existe sim maior chance, maior risco de ruptura, de lesão. E isso é sempre uma merda. Cláudia Alex Oliveira. Fala, doutor. Já te vi em emergência antes de você ficar com mais fama. Nikit é pequeno. Parabéns por tudo. Fiquei com ejaculação precoce desde o uso de boldenona há 3 anos. Tem como reverter? Bom, tá aqui Cláudia.Alex Oliveira, né? Deve ser o Alex e a sua companheira, né? Olha, meu amigo, o que eu posso te dizer, cara? Já me viu em Niterói, né? Niterói é pequeno, realmente. Sobre ejaculação precoce, cara. Eu atendo alguns pacientes, né? Muitos pacientes com disfunções sexuais. Ejaculação precoce é uma delas, né? Na verdade, né, é muito interessante para o homem, né, pelo menos na minha opinião e na opinião da maioria dos pacientes que eu atendo, acredito que de todos, né, quando a gente está tendo uma relação sexual, o que um homem normal ele quer? Ele quer promover orgasmo para sua parceira, né? É importante isso para ele, saber que ele promove orgasmo para sua parceira. Então, o que o homem se preocupa? Bom, pelo menos eu acredito que a maioria deva ser assim. Bom, eu vou promover orgasmo para minha parceira, e então eu posso ter o meu orgasmo, porque depois que eu tiver o meu orgasmo, eu vou ter aí um tempo finalizado e não vou poder dar orgasmo para ela. Tá lá ficando bom, e de repente, se eu tenho um orgasmo antes dela, ela vai ficar por ali e não vai ter o orgasmo dela, né? Vocês entenderam, né? Então é importante que a gente, homem, fique preocupado em promover o orgasmo primeiro para sua mulher e depois termos o nosso, né? Eu digo que o orgasmo de um homem ele é barato, ele é vagabundo, ele é mais fácil de atingir. O orgasmo da mulher é uma consolidação um pouco mais complicada, né? É lógico que isso não depende unicamente do homem, depende também da mulher, mas você como homem, você quer promover isso para sua mulher, você se sente bem promovendo isso para sua parceira. E o que eu posso te dizer sobre ejaculação precoce? Meu amigo, eu acredito bastante na questão da ansiedade para ejaculação precoce, ao ponto de eu atender pacientes que têm ejaculação precoce com determinadas mulheres específicas. Não estou dizendo que a causa é delas, né? E eu vou dar um relato aqui de um paciente que ele falou exatamente isso. Doutor, eu tenho ejaculação precoce e minha ejaculação sempre foi precoce, mas justo com a mulher que eu mais quero agradar, eu tenho uma ejaculação de menos de 1 minuto. É contado no relógio. Então você vê o poder de influência da mente. A mulher que o camarada mais quer agradar, a mulher que ele mais ama, ou que ele tem maior interesse, maior necessidade de agradar, é justamente aquela que ele consegue ter uma ejaculação ultra rápida, prejudicando a sua relação, né? Então, certamente tem uma questão emocional. Não acredito que o uso de uma boldenona há 3 anos atrás tenha causado isso. Ela pode ter, a sua ejaculação deve ter disparado, o seu problema de ejaculação precoce disparou com o uso de boldenona, mas não foi isso que causou e que mantém-se até hoje. Até porque a droga já foi metabolizada, já foi embora. É lógico que existe alguma relação na literatura médica sobre nível de prolactina e ejaculação precoce? Existe, tanto que já foi tentado aí drogas que alteram a prolactina para tentar reverter a ejaculação precoce, mas não tem muito sucesso. Hoje o que a gente tem de terapia de escolha
para ejaculação precoce são antidepressivos e, na minha opinião, é lógico, né, cara? Pô, não tem outra alternativa, estou usando e está me fazendo bem, beleza, né? Sexo é importante para a saúde mental do homem, né? Saber que ele tem um bom desempenho sexual é importante. Então, de repente pode valer a pena um antidepressivo, mas sem dúvida nenhuma, uma coisa é fato, e você que tem ejaculação precoce deve treinar. É a sua respiração. A sua respiração é muito importante. A gente não se dá conta, hoje em dia, pode parecer um negócio meio medicina oriental, mas eu, pelo menos, sempre controlei a minha ejaculação com a respiração. E como eu sou um grande fuçador de vídeos no YouTube, tem uma americana chamada Caitlin V. É uma mulher que fala sobre sexo, sobre sexo, de um modo geral. E ela falou, eu vi o vídeo onde ela fala sobre ejaculação precoce e ela fala de controlar a respiração, eu me vi em todas as relações sexuais que eu tinha, controlando a minha respiração para não ter uma ejaculação num momento impróprio. Então eu acho muito importante e é muito negligenciado a nossa respiração durante o ato sexual. Grosseiramente, o que ela fala é que você não consegue ejacular se você estiver num momento de expiração, esvaziando os seus pulmões, né? E a gente frequentemente, quando está tenso, está no momento de inspiração ou do que a gente chama de valsalva, que é uma retenção forçada de ar. Então é importante você treinar sua respiração durante o ato sexual. Enfim, é uma questão que eu acho que deve ser explorada, tá? Se vocês tiverem interesse, é uma americana, os vídeos dela são muito interessantes, sobre sexo, Caitlin V. Pode botar, uma mulher bem loura, bem branquela, com cabelo bem louro, quase branco, e ela tem uns vídeos bem descontraídos e, na minha opinião, parece até um homem falando, porque eu fico surpreso em perceber como uma mulher fala tão bem, de maneira tão contundente, sobre o que um homem sente. E incrível, né? Ela é muito criticada por alguns homens, mas eu fiquei abismado. Eu falei, meu Deus do céu, como essa mulher sabe o que é controlar o orgasmo sendo uma mulher, né? Como um homem controla o seu orgasmo sendo uma mulher. Falou aqui que é o perfil da mãe. Vamos lendo aqui. Tainá Teixeira, Saquarema, tranquilo. Pois é, ó, região dos lagos, né? Saquarema tem tempo que eu não vou, mas deve ter ficado bombado aí nesse carnaval, né? Saulo Revoredo, fala mestre, ADM BRGS. Como estou na segunda dose de Deposteron de 1 ml por semana, estou na terceira semana e pro libido e ereção melhorou muito pouco. Será por quê, né? Então, cara, o que acontece, né? Libido é uma questão multifatorial, né? Recebo uma notícia agora que eu fui promovido no meu trabalho, que o meu salário vai dobrar, eu tenho certeza que eu vou ficar feliz e minha libido provavelmente vai subir. Recebo uma notícia ruim aí de que, sei lá, fui mandado embora do meu emprego, a minha libido vai baixar naturalmente. Libido é o quê? Libido é vontade de ter sexo, pensamentos relacionados a sexo, né? Então, eu falo para os meus pacientes, né? Libido é o quê? Você está aí estudando, sentando, fazendo um negócio que não tem nada a ver, e de repente, plim, cabeça de homem é assim. Você começa a pensar numa mulher gostosa, a ereção vem, e você começa a pensar em sexo. Você está na rua, está andando, caminhando, pensando na vida, vê uma menina com um corpo formoso, uma cintura fina, um bumbum, né? Totalmente, um corpo ginecoide, você fica atraído, você pensa em sexo, né? Não quer dizer que você vai lá enfiar a mão por debaixo da saia dessa menina, mas a cabeça de um homem é a cabeça de um homem. Você vai pensar em sexo, você vai imaginar aquela mulher nua, e isso não quer dizer que você vai atravessar nenhuma barreira, né? Isso é totalmente normal, né? Então, nós somos, em última análise, animais, né? Animais racionais, né? Mas somos animais, né? E assim como um cachorro vê uma cadela e ele olha, vai lá e cheira e faz, nós, seres humanos, somos a mesma coisa.
só que nós não ultrapassamos as barreiras, né, sociais que nós temos. Então, libido é uma questão multifatorial, não é meramente do hormônio e acabou, né? Deve ser analisado outros parâmetros laboratoriais, prolactina, estradiol, nível de DHT. E existe, o que eu posso te dizer, né? Primeiro tem que olhar seu exame laboratorial, ver se você está tendo ereções matinais, são as ereções mais livres de influência emocional. Então, se você está tendo ereções matinais, muito provavelmente seus hormônios estão em ordem, eles devem ser analisados. Porque não existe influência emocional nesse tipo de ereção, né? Eu lembro que dando plantão, na época que eu dava plantão, que eu às vezes transferia paciente de uma unidade hospitalar para outra, às vezes, né, dormia mal e tal, eu entrava na ambulância, botava meu cinto lá, o paciente lá atrás, o motorista do meu lado, e eu cochilava, pegava no sono, e o que acontecia muitas das vezes? Ereção ali no meio da ambulância, dormindo num caminho para transferir um paciente. Por quê? É a ereção espontânea. Certamente tem liberação de óxido nítrico naquilo ali, tem fluxo sanguíneo para aquele órgão, né? E é uma ereção espontânea, livre de pensamentos sexuais. Então, é importante isso, né? Quem aqui é pai e já trocou fralda de um filho pequeno, certamente já viu que esse filho pequeno, com 1 ano e 6 meses, né, meu filho já tem 2 anos, hoje ele quase não troca fralda, mas já viu que essas crianças têm ereções espontâneas, ereções dormindo. A gente fala ereções matinais, mas na verdade são ereções espontâneas. São ereções que você não teve nenhum estímulo emocional, nenhum estímulo mecânico, e a ereção veio. Você só flagra de manhã porque geralmente é o momento que o despertador toca. Se você tiver uma parceira um dia e falar para ela checar várias vezes à noite, colocando a mão no seu órgão, você vai ver que várias vezes à noite você tem ereção. Só que você não acorda. E isso faz muitas pessoas acharem que isso aí já ouvi isso 300 mil vezes. Tesão de mijo. Não existe tesão de mijo. Você acordou para urinar e aquela bexiga cheia fez você despertar e você flagrou a ereção matinal. Não quer dizer que a ereção ocorreu porque você estava com tesão para mijar, né? Não existe isso. Então, cara, deve ser explorado, né? Existem rápidos metabolizadores, existem lentos metabolizadores. De repente, o nível de testosterona que você está é um nível impróprio. De repente, você precisa de uma dose um pouco maior. Enfim, deve analisar o exame, tá? Unbroken Old School. Boa noite, fui operado ao coração, né? Deve ser do coração, coloquei uma válvula aórtica mecânica e tenho de tomar varfarin todos os dias para ter o sangue mais fino. Posso continuar tomando esteroides anabolizantes? Uma boa pergunta, né? A maioria dos médicos vai fugir desse tipo de paciente. Não vou mentir para você, é um paciente mais complicado porque esse paciente ele já tem um fator de risco, né? Então, a medicina não é só flores, né? Nós médicos, às vezes, temos que dar notícias boas, mas às vezes a gente tem que dar notícias ruins. Frequentemente a gente tem que dar notícias ruins. E vai existir aquele tipo de médico que só quer, desculpa a sinceridade, o filé mignon, paciente perfeito, e vai ter o médico que entende que existe o paciente mais complicado e o paciente mais fácil, né? É o que eu falo, às vezes, né, tem muito colega médico que reclama, o cara vai, usa esteroide, faz as cagadas todas lá e depois vem para eu resolver. Cara, meu amigo, acontece a mesma coisa com você e seu carro. Né? Você, às vezes, você leva seu carro no mecânico sem ele fazer nada, só para fazer uma revisão, é o paciente filé mignon, você chega na consulta e fala, vim aqui para saber como é que está a minha saúde. Você tem alguma queixa? Não. É você levando o carro no mecânico sem ter problema nenhum. O mecânico falou, paciente filé mignon, cliente filé mignon, o carro dele está novinho, veio aqui só fazer revisão. Né? Ou seja, você checa o que você tiver que checar. E existe o cara que chega com o carro no guincho, essa porra parou no caminho aí, estou trazendo para você, não faço ideia o que houve. A chave não gira mais. E aí? Esse é o paciente que faz as cagadas e vai até você. Né? Se você não quer resolver esse tipo de paciente, você é médico que só quer atender o paciente filé mignon, né? O paciente que chega sem queixa, né? E não o paciente que tem problemas, sim, né? Então, o que eu posso te dizer, né? Varfarin é uma droga que tem interação com várias outras drogas, então você tem que ficar de olho em qualquer substância que você coloque para dentro. Existe uma lista interminável, agora eu nem me recordo
de medicamentos que você não deve usar, até o seu consumo de substâncias verdes não deve ser alterado por conter vitamina K. Então, você tem que ter um consumo estável de folhas verdes, de vegetais verdes, para você não alterar a função aí do varfarim. Testosterona, meu amigo, não é nada novo para o seu organismo. Você tem um testículo que produz diariamente testosterona. Você fazer uma reposição, o que eu posso te dizer? Não estou falando para você fazer nada por conta própria, mas você fazer uma reposição com testosterona é contraindicado com o uso de varfarim? Não. Tá? Você pode fazer sua reposição com testosterona sim usando varfarim, mas você precisa estar controlando o seu INR, que é o tempo de coagulação, você precisa controlar sua pressão sanguínea, que naturalmente você já teria que controlar só por ter uma prótese aórtica, né, uma válvula aórtica mecânica, e ter que usar o varfarim. Então, é um paciente que naturalmente tem mais riscos, sim, do que qualquer outro paciente, né? Mas o uso da testosterona não está obrigatoriamente contraindicado, né? Cada caso é um caso, né? E, de um modo geral, a testosterona ela vai ser mais vasodilatadora do que vasoconstritora, né? Lógico, tem pacientes que abrem quadros de hipertensão usando testosterona? Tem, mas a maioria acaba ficando até normotenso ou tendendo mais a pressão mais baixa, tá? Mas cada caso é um caso, tá bom? Como tratar proteína C reativa? Muito boa pergunta, meu camarada. É uma pergunta de $1 milhão, né? Muito boa pergunta. Proteína C reativa é um marcador muito sensível que, na minha opinião, vale muito mais a pena você ficar de olho nela do que em colesterol. Proteína C reativa é um marcador de lesão endotelial. Lesão endotelial é um negócio que eu falo pra cacete. E, em última análise, uma lesão endotelial é o que vai acelerar o processo de aterosclerose. A aterosclerose é o envelhecimento da parede dos seus vasos sanguíneos. A gente quer o quê? Vasos sanguíneos elásticos, molinhos, límpidos, né? Sem nada agarrando neles. E quando nós temos esse marcador proteína C reativa, ele pode ser um indicativo de que a lesão endotelial está acontecendo. E lesão endotelial, agressão endotelial, inflamação endotelial, pode acontecer no paciente hipertenso, pode acontecer no paciente diabético, no paciente que tem doença crônica autoimune. Então, um paciente que tem lúpus, por exemplo, que tem artrite reumatoide, ele produz anticorpos, autoanticorpos que vão agredir a parede desses vasos. Então, cara, é importante você ficar de olho na proteína C reativa e saber interpretá-la ao ponto de que, como os marcadores laboratoriais hoje eles são, a maioria, ultrassensíveis, você vai ter uma proteína C reativa ultrassensível que se eleva em casos de sinusite. Então, você está lá só com uma sinusite, nariz escorrendo, e vai fazer seu exame de sangue e, bum, a proteína C reativa está lá em cima. O cara acha que vai morrer. Porra, minha proteína C reativa fala que o normal é até 1, deu 10. Enfim, então você precisa do médico sentar, saber te explicar, você saber, porra, caraca, realmente eu estava meio que com uma dorzinha de cabeça, uma secreção nasal, uma sinusite, por isso que sua proteína C reativa aumentou. Então, eu gosto muito de pedir esse exame, eu peço com frequência e me alegra muito quando eu vejo um paciente com uma proteína C reativa 0,0, não sei o que, eu fico muito feliz. E é um marcador que eu sempre acompanhei em mim também e que está frequentemente baixo. Muito boa pergunta, tá? Fernando OR10. E o curso, falei sobre o curso aqui. Vamos ver. O senhor treina todos os grupos todo dia? Não. Eu treino, atualmente, o que eu tenho treinado? Eu tenho treinado costas e peito num dia. Treino pernas inteira, tanto coxa, anterior, posterior e panturrilhas num outro dia. E num outro dia eu treino ombros, bíceps e tríceps. Isso é o que eu estou fazendo atualmente. Geralmente eu treino 3 dias, descanso 1, treino 3 dias, descanso 1. Mais ou menos assim, tá?
Não acho que é o melhor treino, eu acho que você tem que estar variando, tá? Mas é o que eu estou fazendo atualmente. Rômulo, para J. Rafa, 2010. Para alto rendimento em corredores, somente reposteiro seria suficiente, ou o uso do clenbuterol em pequenas doses auxiliaria também. Clenbuterol é uma substância simpático-mimética, é um beta-agonista, ele vai nos receptores da musculatura lisa do nosso brônquio, fazer o que? Relaxamento e fazer com que esse brônquio, essa musculatura lisa do brônquio relaxada, faça ele dilatar. E fazendo ele dilatar, em tese, você vai ter maior oxigenação daquele tecido, maior troca gasosa. Mas se você não tem uma crise asmática, se você não tem um broncoespasmo, não tem por que você utilizar essa substância. Ela é considerada doping, então certamente tem algum benefício sim. Mas tem riscos, ela em doses elevadas pode aumentar a pressão sanguínea, causar tremores e diminuir seu desempenho. Então, já fiz uso de clenbuterol há muito tempo atrás, não acho que é uma droga que valha o risco dela. A gente pensa que está dando uma cãibra. Cãibra no seu músculo esquelético é uma coisa, cãibra no seu músculo cardíaco é arritmia. E arritmia cardíaca dá merda. E você vai, se for parar numa emergência com dor no peito e der azar de chegar lá inconsciente ou de alguém que não saiba falar para um plantonista que saiba o que é um clenbuterol, ele vai falar, é esteroide, está infartando, enfim, né? Provavelmente ele vai pedir um eletro seu, se ele souber interpretar, ele vai ver que tem arritmia, tem alterações nesse eletro que são indicativos de arritmia. Se ele dosar seus níveis de sódio, potássio, ele pode flagrar essas alterações no seu nível de potássio, e se for feito da forma correta, você pode sair dessa. Se não, pode dar merda, brincar com o coração é complicado. O retorno, na minha opinião, o custo-benefício em termos de resultado é pequeno, não acho válido, principalmente para nós que não vamos subir em palco, não vamos competir. Eu acho que a efedrina, ela tem seu risco também, mas é menos perigosa. Não estou falando para ninguém usar efedrina, mas tanto que se alterna o uso do clenbuterol com a efedrina. Então, enfim, são drogas que vão ser, ambas são simpático-miméticas, mas podem aumentar o desempenho sim, mas dependendo da dose, nunca use nada em tipo, eu tenho uma prova de concurso, um teste físico amanhã. Não faça experiência no dia da sua prova. Faça testes, se você for fazer teste, né? Para você saber a dose que você precisa. E não, vou tomar esse negócio aqui e amanhã vou fazer uma prova física e lá você vai saber se a dose foi certa ou errada. Não, né? Felipe Damasceno. O que causa aumento da aldosterona e quais seriam os complicadores desse aumento, né? Boa pergunta também. Hiperaldosteronismo, ele pode ser de causa primária, pode ser secundária, e frequentemente o que a gente vê hoje, o que eu vejo como causa de aumento da aldosterona, são pacientes que fazem restrição extrema de sódio. Tanto que você pode ver no exame laboratorial, ele coloca lá o parâmetro e diz, para pacientes que não fazem restrição salina. Hiperaldosteronismo pode aumentar a pressão sanguínea? Pode. Né? A aldosterona ela é um hormônio que controla a absorção e excreção de sódio e potássio, e o uso de alguns esteroides vão alterar a função da aldosterona em pequena quantidade, mas um paciente que bebe, por exemplo, litros e litros e litros de água e não come sal, ele pode ter aumento dessa aldosterona. Então, isso de forma onde o paciente causa isso contra ele mesmo, né? Mas existem outras doenças que podem causar isso, tá? Então, é interessante dosar frequentemente a aldosterona? Em alguns casos, sim. Alisson Luiz, biólogo. Muita gente aqui, YouTube estava melhor. Cara, YouTube eu não estava quase vendo os comentários, né? Gosto das duas plataformas, tenho carinho. Vocês
Não é que, gosto desse canal ou daquele. São pessoas que estão me assistindo aqui, tanto aqui quanto lá. Então, são pessoas que querem ouvir as coisas que eu tenho para falar. Para mim, o que importa é a gente estar conectando as nossas ideias. Gilson Parra, Priscila Finzeto. Doutor, a aplicação subcutânea demora mais para sentir a texto injetada? É bem mais lenta que a intramuscular? De certa forma, sim, né? Normalmente eu coloco como parâmetro nos pacientes que fazem uso de testosterona subcutânea ele esperar pelo menos 4 semanas para a gente ter uma dose de depósito satisfatória, né? Entenda, a testosterona ela não atua no sangue, ela atua no receptor intracelular nuclear. Então, imagina que você tem a sua célula e você tem o sangue distribuindo aquela testosterona para todas essas células. Então, às vezes, você pode estar com ela em níveis apropriados no seu sangue, mas esses níveis ainda não estão apropriados no seu receptor nuclear, né? Isso é difícil, mas pode acontecer. Portanto, a gente não deve só tratar exames laboratoriais, né? Por isso que a minha crítica em relação ao uso de testosterona em gel, ela ocorre por quê? Porque essa impregnação no receptor nuclear, ela é muito mais fugaz do que a impregnação que ocorre com os ésteres de testosterona. Então, os ésteres de testosterona, por conta da esterificação e você ter uma liberação prolongada, né, esse hormônio ele se liga muito mais consistentemente no receptor nuclear, promovendo seus benefícios, tá certo? Fala do All Fitness, Felipe Bouzas, esse aqui é um camarada lá da Espanha, gente boa pra caramba, gosto muito dele, das ideias dele. Estava até agora no YouTube quebrando a cabeça. Cara, me desculpa, eu avisei aqui, fui pra lá, de lá voltei pra cá. Júnior Tomásia, Diogo 13 Silva. Mas agora é nós, Doc. É isso aí, meu camarada. João Personal, qual a diferença entre fazer TRT com dura ou cipionato? Né? Uma diferença pequena. Todos os dois, na verdade, são testosterona. Né? O Durateston são 4 ésteres. O Deposteron é um único éster. Na verdade, em última análise, o que você quer? Impregnar os seus receptores nucleares com a testosterona. Então, todos dois, em tese, vão promover os mesmos efeitos, mas há quem goste mais de um ou de outro. Né? Durateston normalmente é uma aplicação mais dolorida do que o Deposteron. Então, enfim, grama por grama, o Durateston ele tem mais da molécula de testosterona do que o Deposteron, tá? Mas basta você saber dosar isso aí e chegar nos níveis satisfatórios para o seu caso. Doutor, como proceder em pacientes com fibromialgia? Um amigo quer saber se ele trabalhar pode agravar. Fibromialgia é uma doença complexa, né? E que me perdoem os críticos aqui, mas eu lembro do meu professor de reumato, falando sobre fibromialgia. Pelo que ele me falou lá e que eu me lembro bem, essa doença foi descrita por um camarada que depois ele quis voltar atrás e dizer que, na verdade, aquela doença não existia. Né? Existem doenças que são descritas e que nós não temos um teste, né, específico. Deu positivo aqui, tem a doença. Não deu positivo. Essas doenças são desafiadoras para a medicina, né? E a fibromialgia são pessoas que têm dores extremas em diversos pontos do corpo. Eu tenho alguns pacientes com esse tipo de diagnóstico, não feitos por mim, tá? Mas tenho pacientes com esse diagnóstico. É um diagnóstico difícil, na minha opinião, pelo que eu aprendi. É um diagnóstico que deve vir por exclusão. Você deve excluir outras causas para você dar diagnóstico de fibromialgia. Não é aquilo, tô com dor aqui, dor ali, fibromialgia, meu amigo, um abraço, você tem fibromialgia. Não é assim que deve ser diagnosticado, pelo que eu aprendi dos especialistas. Né? Eu estudei numa faculdade muito boa, onde os reumatologistas eles tratam de doenças muito desafiadoras, como lúpus, artrite reumatoide,
arterites, doenças autoimunes que desafiam a medicina. E fibromialgia era uma dessas doenças. E, enfim, eu lembro de estar num ambulatório de reumatologia, onde um professor, não vou ficar citando nomes, ele perguntava para a mulher se ela tinha dores até para botar um manguito de pressão, um aparelho de pressão, tudo sentia dor, né? E entendam, né? Dor é uma questão muito subjetiva, tem gente que tem um grau de tolerabilidade muito maior do que outras, mas o que esse professor perguntou? Ele perguntou se essa paciente tinha vida sexual ativa. E todo mundo sabe como é que sexo é feito, né? Uma pessoa por cima da outra, contato. E a pessoa falou naturalmente que tinha, e o professor falou, gente, olha como é subjetivo o grau de dor. Essa pessoa tem relações sexuais, consegue ter uma interação sexual sem dor, e a gente coloca um manguito de pressão e ela sente dor, né? Então, enfim, é uma doença complicada, né? O esteroide anabolizante pode beneficiar, sim. Existem pouco material na literatura sobre isso, né? Mas o que a gente sabe? Músculo que não usa, ele atrofia. Se eu estou com dor, eu não quero usar meu músculo. Se eu não quero usar meu músculo, a tendência é que ele fique mais fraco, e ele ficando mais fraco vai ficando atrófico. Então, é trabalhar em cima da dor, é limitar o uso de drogas analgésicas, anti-inflamatórias, corticoides, opioides, que têm seus efeitos colaterais muito bem documentados. Se você entrar com esteroide e limitar o uso dessas medicações, você já está trazendo benefício para a saúde dessa pessoa. Mas se perguntou aqui, trabalhar pode agravar, né? Treinar deve ser, né? Na minha opinião, não, tá? Já usou alfa-farma? É boa. Boa pergunta. Não, nunca usei alfa-farma. Atualmente eu só uso substâncias de farmácia. Como eu falei, eu sou pai, sou chefe de família, e depois que eu tive meu filho, né, eu comecei a fazer muito menos experiências em mim, porque hoje tem pessoas que dependem de mim e eu não posso decepcioná-las, né? Quando você está sozinho, você meio que faz as coisas e assume seus próprios riscos. Existem riscos, sim, em usar medicamentos. Mas, assim, sem dúvida, na minha opinião, não estou fazendo apologia a nada, que fique bem claro isso. Toda a literatura que a gente tem documentada, principalmente vindo de um pesquisador chamado William Liaomin, ele escreveu o livro Anabolics, já está na 11ª edição, e ele fez um compilado de vários esteroides. Em resumo, de várias amostras de esteroides, né? Pegou essas amostras e submeteu a exames, a análises, e o que ele viu? Que as drogas que eram feitas em ampolas, elas eram muito menos adulteradas, subdosadas, ou tinham contaminantes como metais pesados, bactéria, do que as drogas feitas em vial, né? Os frasquinhos multidose, né? Em inglês vial, né? Vial, enfim. Então, Alpha Pharma, Cooper Pharma são drogas de ampolas e são laboratórios que fazem importação das substâncias. Então, talvez sejam aí opções mais prudentes. Estão conseguindo comprar Durateston? Normalmente, graças a Deus. Testosterona versus imunologia. Não aumento as doses porque minha imunidade cai. Tudo na vida é você atingir um nível de dose satisfatório, né? Não pense você que sempre mais vai ser melhor em nenhum quesito, tá? Mas eu posso dizer para você que, de um modo geral, em níveis saudáveis, testosterona aumenta a sua imunidade. Existe um camarada muito inteligente chamado Nelson Vergel. Ele escreveu um livro chamado Build to Survive, né? Construído para sobreviver, algo desse tipo. E ele é um camarada que tem HIV positivo e se trata usando o coquetel de medicações antirretrovirais e usa testosterona e reporta
que teve uma melhora da sua imunidade, da sua composição corporal. Meus amigos, estou olhando aqui, faltam 15 segundos para acabar. Quero agradecer a todos vocês que participaram, que mandaram mensagens. Só posso agradecer a todos vocês pelo carinho, pela receptividade. E proximamente a gente vai estar marcando mais contatos aí. Tá certo? Um abraço a todos e